Era um sábado. Jesus Cristo estava em Jerusalém. Havia uma festa sagrada e ele, como bom judeu que era, cumpria a sua obrigação de lá comparecer. Ele foi em direção à zona norte da cidade. Passou do templo de Herodes e seguiu em direção à Porta das Ovelhas. Uma pequena porta que remontava aos períodos de Davi e Salomão, mas que fora destruída. E que pouco tempo depois, poucos séculos, Esdras, ao retornar do exílio babilônico, reconstruiria junto com seus colegas. Conforme ia em direção àquela porta, ele se depara com uma estrutura grande, algo em torno de 5.000 metros quadrados. 2 piscinas interligadas, sendo que uma delas tinha águas correntes. Era conhecido como o Tanque de Betesda, o lugar de misericórdia, conforme se traduz do aramaico. E ali se juntava uma multidão de pessoas enfermas. Surdos, cegos, mudos, paralíticos, pessoas com problema na coluna, nas vísceras e todo tipo de mazela física que se pudesse imaginar ali estava representada. Aquelas pessoas tinham uma esperança, porque dizia-se que um anjo de tempos em tempos descia, movimentava as águas, e a primeira pessoa que saltasse nas águas, após elas serem movimentadas pelo anjo, essa pessoa seria curada de qualquer mal que a acometesse. Na verdade, o tanque existia para que as pessoas pudessem se lavar e, purificadas, participarem dos rituais da festa sagrada judaica. Mas lhe mudaram o sentido e agora, pelo costume, havia sido reescrita a finalidade do tanque e aquelas pessoas ali se acotovelavam. Jesus está andando no meio delas e Jesus poderia fazer um chamamento público, afinal, só havia praticamente pessoas enfermas ali. Mas Jesus não trata com públicos e nem com massas, Jesus trata com pessoas especificamente, porque ele lhes respeita a individualidade, a pessoalidade, suas características singulares, e Jesus quer tratar de acordo com as necessidades específicas de cada um. E então Jesus se depara com um paralítico e pergunta para ele: você quer ser curado? O homem, em vez de responder sim, ele começa a desfiar das suas frustrações e mágoas e diz: Senhor, sempre que as águas são movimentadas, alguém mais rápido, alguém mais esperto, alguém mais posicionado, alguém ajudado por outras pessoas ou por algum outro fator, salta primeiro do que eu, e eu nunca consigo chegar até lá, faz 38 anos que estou aqui tentando. Jesus Cristo: homem, levanta, toma a tua cama e anda. Repentinamente parece que se descortina um novo horizonte para aquele homem e ele percebe que não há necessidade na sua vida nem de tanques, nem de anjos, nem de águas movimentadas por anjos, quando ele pode acreditar numa proposta diferenciada vinda de Deus para a sua vida, e ele simplesmente se levanta, toma a sua cama e se vai. Os tanques de Betesda ainda estão espalhados por aí, mundo afora. A terra da oportunidade, os lugares onde as coisas acontecem e onde as pessoas com todo tipo de mazela, com todo tipo de sonho também, mas também de acordo com suas necessidades, de acordo com seus desejos, de acordo com suas fantasias, ali estão, por conveniência, buscando algo que lhe seja do seu interesse e que pensam ser a solução para as suas vidas. E no meio de milhares, 1, 2, 3, um pequeno punhado, os mais bem posicionados, os mais espertos, os mais rápidos, os que puxam o tapete dos outros, os que driblam os outros, ou os que são ajudados por terceiros, estes chegam lá. E existe aquela multidão, aquela massa humana preterida que vai de fracasso em fracasso. Quando eles se deparam com Jesus Cristo, não compreendem que Deus possa ter outra proposta para a vida delas, e então essas pessoas dizem a Deus das suas mágoas, decepções, frustrações, sem compreender qual é a proposta que Deus tem para elas. É por isso que Paulo relembra o texto sagrado em que se diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. É por isso que Deus levanta o profeta e diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Antes, os meus caminhos e pensamentos são mais altos do que os vossos.
É porque Deus, ele tem uma maneira diferenciada de enxergar os teus problemas. E enquanto você foca em tanques de Betesda, Deus está te apresentando uma outra solução que você não consegue enxergar. E você continua dependente da piscina, da água movimentada e dos anjos que descem. Você precisa se acotovelar no meio das pessoas e disputar com elas um lugar ao sol. Escute Jesus Cristo. Ele está dizendo que você não precisa dessas coisas. E Ele te chama para a novidade de vida. Levante-se e ande.